Quem vai trazer mais detalhes agora ao vivo sobre a história do julgamento e decisão do Marcelo Cras Borges é o Henrique Zanotto ao vivo. Oi, Zanotto. Olá, Polito. Justamente, o Dr. Marcelo Cras Borges, que faz parte da Vara Federal Ambiental aqui de Florianópolis, condenou em primeira instância ontem à noite ao menos 16 pessoas e 6 empresas acusadas na Operação Moeda Verde, que investigou, entre outros delitos, crimes contra o meio ambiente e contra a administração pública. 10 réus foram absolvidos. Da decisão ainda cabe recurso. O Ministério Público Federal havia denunciado 39 pessoas. Ao longo do processo foram ouvidos 31 réus, excluídos aqueles que solicitaram dispensa. Segundo a Justiça, os denunciados e o Ministério Público Federal podem recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. As investigações da Polícia Federal começaram ainda em 2006. Na época, os agentes apuravam se havia irregularidades na construção em condomínios como Jurerê Internacional. No ano seguinte, em maio, ocorreu a operação. A suspeita era que políticos e servidores públicos recebiam propina de empresários para burlar a lei e liberar construções em terras da União em áreas de proteção permanente. Na época, 19 pessoas foram presas. Elas foram soltas alguns dias depois. O processo ficou no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre até o ano de 2012. Depois que um dos indiciados adquiriu privilégio de foro, a ação ficou mais 6 meses no Tribunal Regional Federal em Brasília. E no final de 2014, o Ministério Público Federal denunciou 48 suspeitos. A Justiça aceitou a denúncia contra 37 deles. E agora, Rafael Polito, nós vamos ouvir o que disse o advogado de defesa de uma das empresas envolvidas nessa Operação Moeda Verde. Nós ficamos bastante surpresos, pois a sentença não reflete as provas produzidas nos autos. As provas, eu digo, tanto as testemunhas, os peritos que foram ouvidos, os estudos que foram apresentados, que ilidem qualquer possibilidade de crime ambiental naquela área. Nós temos plena consciência, plena convicção da nossa inocência. Nós temos inicialmente um prazo de 5 dias para manifestar o interesse em recorrer, e depois 8 dias para apresentar os argumentos de defesa, as chamadas razões de recurso. A grande questão é, a ordem determinou a demolição. Será que ela de fato vai acontecer, como ocorreu com os ranchos de pescadores? O fato é que os clubes geram muita receita, principalmente se tratando de turismo na nossa região. Existem outros pontos que ainda precisam ser discutidos, que estão sendo levados no mesmo processo. Será que vai ter algum tipo de medida compensatória? Vamos reflorestar tantos hectares para compensar, vamos realizar aqui uma demolição parcial e fazer a reconstrução das áreas de preservação ambiental. Ou então, outras medidas compensatórias também no âmbito ambiental. Vamos acompanhar o andar da carruagem para saber o que vai ser decidido, já que ainda cabe recurso.